Olá pessoal, Pai do Senhor Jesus, mais uma vez aqui um bate-papo com a Marisa. Ninguém conhece a Marisa, né? Mas quem conhece a Marisa sabe como ela é, né? A preocupação que ela tem com o ensino, com a dedicação da palavra. E hoje a gente vai conversar com ela um assunto que pode abrir também a vossa mente e pode ajudar em algumas coisas. E depois vocês também podem deixar ali no chat a sua pergunta que ela poderá responder posteriormente a cada um de vocês. Então eu queria primeiro, para quem não conhece, que ela se apresentasse para todos vocês que estão nos assistindo agora. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Marisa, esposa do Elias, e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o primeiro milagre de Jesus, ok? Eu vejo assim algo muito interessante nesse texto, achei muito interessante, e vamos falar de missões nesse texto. Logo após, depois nós vamos ter uma live de missões transcultural e eu vejo que esse primeiro milagre de Jesus, ele tem tudo a ver com missões. Por isso que eu quero falar sobre ele. Nós estamos aqui, eu e o Elias, né? Elias aqui em Portugal, fazendo a obra do Senhor. Estávamos agora mesmo olhando os vídeos, né, da obra que a gente trabalhou bastante nessa obra que foi no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Uruguai também. Estávamos conversando de tudo aquilo em que Deus fez através das nossas vidas, que Deus realizou, né? Porque a obra não foi nós que fizemos, mas foi Deus, porque é Deus que faz todas as coisas, né? E eu tô aqui para tirar dúvidas, para ensinar um pouquinho, distribuir um pouquinho daquilo que eu sei, para aprendermos juntos todos nós, né? A gente não sabe muito, mas vai dividindo um pouquinho com cada um, e para crescermos juntos também na obra do Senhor, ok? Amém? Então, quem não me conhece, eu sou o pastor Elias, né? Esposo da missionária Marisa. Opa! Nós estamos na missão aqui no Portugal, em Lisboa, e já estivemos em outros países, né? O último agora foi o Uruguai, passamos por Porto Alegre, lá também, no Rio Grande do Sul, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado por onde a gente passa. A gente faz muitos amigos, conhece muitos irmãos em Cristo, muitas pessoas que são filhos da fé, que hoje estão aí servindo a Deus também, através desse ensino da palavra. Então, para nós é muito importante que não só esses que nós estamos aqui a pregar o Evangelho aqui em Lisboa, mas todos aqueles que vão nos acompanhar através das nossas lives, que daqui para frente a gente vai fazer sempre essas lives com o ensino da palavra, né? Cada dia a gente vai ter um tema diferente e baseado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Então eu quero perguntar já para a Marisa aqui sobre esse primeiro milagre de Jesus. Por quê? Houve-se o primeiro de milagre de Jesus se deu numa borda de casamento. Né? Em bodas de Canaã, da Galileia. Num casamento. Né? Foi num casamento. Então nós sabemos que o casamento, como eu sempre disse, é uma instituição divina, né? E foi instituído por Deus, e nós vemos assim que o primeiro milagre, tudo começou com casamento, o primeiro milagre de Jesus foi um casamento, e tudo vai terminar com o casamento, quando Cristo vai vir buscar a sua noiva, que somos nós, a igreja de Cristo, né? E por que o primeiro milagre de Jesus, ele escolheu fazer este milagre em um casamento? É interessante a gente pegar o texto, que o texto está lá em João 2, a partir do versículo 1 até o versículo 11. E eu quero fazer uma pequena exegese desse texto,
para que a gente possa entender melhor o porquê deste primeiro milagre, ok? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Olha, é a importância de convidar a Jesus. Porque aonde Jesus está, milagres sempre vão acontecer. Aonde Jesus está, a graça é derramada sobre a vida das pessoas, né? E ali a gente vê que Jesus ele foi o quê? Convidado. Jesus não é como um inimigo que ele arromba a porta e ele entra, não. Ele espera que você o convide. E ele foi convidado para esse casamento. E o que acontece ali? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O vinho significa o sangue da nova aliança, né? Nós sabemos disso. O sangue que limpa, o sangue que purifica, o sangue que restaura. O vinho significa a videira eterna, né? Então nós ficamos assim apaixonados quando chegamos aqui em Portugal e encontramos tanta uva, né, Elias? Tanta uva. Isso nos deixou assim apaixonados. E todas as vezes eu dizia para o Elias: olha, quanta uva. Isso significa o sangue da nova aliança. E isso para a gente foi muito impactante. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês, tá? Depois, mas Jesus lhe disse: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabia exatamente o momento para ele começar este milagre. Porque ele sempre vai usar algo físico para nos ensinar algo espiritual. Vocês se lembram quando ele passava numa roça, quando ele passava em alguns lugares, ali ele olhava, via as espigas, ali ele começava a falar, né, da parábola do semeador. Ele usava várias coisas para poder falar do amor de Jesus, para ensinamento. E isso é muito importante vocês prestarem bem atenção nisso. Jesus sempre usou algo físico para mostrar o espiritual para nós. É verdade. Né? Você entendeu isso, Elias, também? Entendi. É interessante, né? A questão do vinho, porque o vinho ele traz alegria, né? Exato. E naquele momento do casamento, quando acabou o vinho, eles ficaram tristes. E aí entra a mãe de Jesus, já pedindo para que eles trouxessem uns vasos. Como é que chama ali? Umas taças, né? Umas Eram taças. 6 taças que havia. Então, e cada um tem um sentido, né? Eu creio, né? Do significado ali de cada um. É interessante que o vinho, depois ele foi um dos melhores vinhos, né? Que Jesus transformou da água para o vinho. Então é isso, gente. Quando Jesus transforma, Jesus pede para... Primeiro passo, ele pede para que os serventes vão lá buscar a água. Você não vê ali os serventes murmurando ou dizendo assim: não, mas eu estou cansado, ou não vai dar para pegar. Não, eles não murmuraram, eles não reclamaram e eles obedeceram ao Senhor Jesus, né? E eles foram ali, assim no versículo 6, diz assim, ó: estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei as talhas
encher de água as talhas, As talhas. e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O que Jesus quis mostrar com este milagre? Sabe o que Jesus mostrou ali? Sabe por que ele fez o primeiro milagre em Caná da Galileia? Porque ali começou a missão de Jesus. Porque ali ele veio para mostrar naquele milagre Transformar vidas. que todo aquele que tivesse, um encontro com Jesus seria transformado da água para o vinho. Aquelas 6 talhas, elas representam a transformação de mente, a transformação total de caráter, a transformação de problemas emocionais na vida de uma pessoa. Jesus, ele mostrou o porquê que ele veio. O vinho, ele trazia alegria. Jesus, quando ele está presente, ele traz o quê? Paz. Ele traz o quê? Alegria. Ele traz felicidade. Aquele povo, eles tinham perdido a alegria porque havia acabado o vinho. Mas Jesus simplesmente chega e transforma a água para o vinho, para mostrar que a alegria estava ali. Não precisavam mais ficar tristes, porque Jesus iria suprir aquilo que estava faltando na vida das pessoas. E é para isso que ele veio. E eu estava comentando agora mesmo com o Elias, por que missões? Porque esta era a missão. Jesus veio para trazer alegria, Jesus veio para trazer esperança, Jesus veio para alcançar aquilo que estava perdido, alcançar pessoas, alcançar vidas. E a missão que ele nos deu, ele veio para uma missão e deixou uma missão para nós. E esta missão é o ID. É o que nós estamos aqui fazendo em Portugal. É o ID. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É o levar a palavra do Senhor. O transcultural, porque todos estão perguntando para a gente como vocês chegaram, como vocês foram para Portugal. Aí é para um outro vídeo. Sim. Que nós vamos... Houve um chamado de Deus, ok? Houve um chamado de Deus. E a gente vai falar desse chamado transcultural na outra live. Nós vamos falar desse chamado transcultural. Mas eu queria que vocês entendessem que Jesus só fez o primeiro milagre em bodas de Canaã, porque Jesus estava mostrando o porquê que ele veio. Jesus estava mostrando a missão que ele veio ao mundo para fazer. Todo aquele que fosse alcançado por Jesus, que o convidasse, como convidaram Jesus para ir no casamento, que o convidasse a Jesus para chegar, para entrar na sua vida, será transformado da água para o vinho. Amém? Amém. Então quero aproveitar agora esse momento e fazer um convite para você. Convide Jesus para a sua casa, Convide ele, porque às vezes nós temos vários problemas, a tristeza, A tristeza em casa, problema familiar que não se resolve. Então, Jesus é a solução. Se você convidar Jesus para entrar na sua casa, vai acontecer como aconteceu no casamento. Convidaram Jesus para as bordas do casamento
Jesus foi lá. E no momento em que acabou o vinho, que eles perceberam, né? E aí a mãe de Jesus, Maria, ela chama Jesus e fala para ele assim, olha, agora chegou sua vez. De quê? De trazer alegria. Alegria para a família. Então a alegria voltou naquele casamento lá. E é isso que acontece quando você convida Jesus para sua casa. Tá bom? Convide Jesus para sua casa e traga esta alegria também para você e para sua família. Muito obrigado, Marisa. Mais uma vez. Sim. Vamos ficar para a próxima, né? Vamos para a próxima do Transcultural. Vamos Transcultural e acompanhe nós nos nossos canais aqui do YouTube. Você pode compartilhar, dar um like, fazer um comentário, seja contra ou a favor, ou alguma pergunta para a gente responder, né? E compartilhe o vídeo também para que alcance outras pessoas. Amém? Tá bem? Que Deus abençoe vocês todos.